Teste, teste, certo? Boa tarde, Ralf. Boa tarde. Eu acho que não tem como a gente abrir de outra forma, né? Você é um líder do Vila Nova. Essa semana o Vila perdeu sua principal contratação na temporada. Como é que está o clima depois disso? Como é que o Vila Nova está virando a página dessa situação? Primeiramente, boa tarde. Cara, fomos pegos de surpresa como vocês, igual vocês também, né? Então, foi uma notícia que a gente ficou sabendo de última hora. Não era o que a gente esperava, a gente queria que ele desse continuidade, né? Até pela liderança que ele tem, o profissionalismo, a gente tem que, né, saber que o que ele pôde nos representar, que ele nos ajudou muito, somou muito nesses poucos dias que foi de convivência com ele, mas é um cara que dispensa comentário, né? Se ele foi para lá é porque ele tem mercado, é um cara que, né, trabalhou para isso e a gente tem que respeitar, né? Então não cabe a mim julgar se era a hora, se tinha que sair ou não. A gente queria, claro, por mim eu falo como profissional que eu queria que ele ficasse, né, para nos ajudar mais. Mas é da sequência, a gente que fica, a gente tem que dar continuidade e que ele seja feliz lá também, que a gente vai ter uma boa sorte aqui também. Ah, cara, como eu te falei, pegou de surpresa. Foi um baque, porque a gente chegou aqui para treinar pela manhã, acho que, se eu não me engano, na quarta-feira, e soubemos da notícia igual vocês, que ele não ia fazer mais parte do elenco, que estava se desligando, estava surgindo um negócio do Inter. Então, cara, pegou de surpresa, porque a gente não esperava, é um cara importante, né? Mas, como eu falei, agora é dar continuidade, a gente que fica tem que ter sequência e que Deus abençoe ele, que a gente que fica também, a gente tem que dar continuidade. Então não teve nem despedida. Não, cara, na real ele foi até lá no CT lá, falou rapidinho com nós, mas a gente, como estava em trabalho também, a gente só parou um pouco ali para dar uma atenção para ele, cumprimentar, desejar boa sorte para ele, mas não teve essa despedida não. Mas eu creio que onde ele está, ele vai tá feliz, vai estar bem, saber que a gente também, o que ele pôde contar com nós, a gente pôde ajudar também, contribuir. Ô Ralf, bom dia, é o Pedro Henrique Geninho da Rádio Bandeirantes, a gente está ao vivo aqui na nossa área. Você está aproveitando, falando do Fernando, que foi uma surpresa até para vocês, a forma com que saiu, bem repentina, e até vazou um áudio do presidente do Hugo, ele lamentando evidentemente a saída dele, mas ele enalteceu, você que é um campeão de tudo, um campeão mundial, e no áudio ele acaba destacando, olha, a gente tem aqui um cara que ganhou tudo, e que ele pode falar o que é hoje o Vila. Para você, que tem um impacto também de forma nacional, o que você pode falar que hoje tem a apresentar o Vila, não só para o futebol goiano, mas também para o futebol brasileiro? Ralf, bom dia. Bom dia mais uma vez. Cara, se eu vou falar de mim, eu estou muito feliz aqui, cara, de verdade, muito satisfeito. Como eu falei desde o início, quando eu cheguei aqui, que eu queria encontrar um lugar que tivesse uma paz, uma tranquilidade para me trabalhar, independente do que eu conquistei. Claro que borracha nenhuma apaga isso, mas, cara, eu sou muito feliz aqui, sou muito grato ao presidente, à diretoria, a toda a staff, né, por tudo que eu tenho vivido aqui. Muito feliz aqui, gratificante, cara, porque aqui é um lugar onde eu encontrei paz, onde eu consigo fazer meu trabalho em paz também, onde os torcedores me reconhecem, eu reconheço também o carinho dessa torcida. Então, cara, se o Fernando foi, é por outras questões, né, eu tenho uma idade ainda mais elevada que a dele, então, para mim, o contrato que eu tenho de 1 ano aqui, então isso me dá essa estabilidade. E é onde eu preciso, cara, essa estabilidade, essa paz. Então eu falo por mim que eu estou muito feliz aqui, muito gratificante, e quero representar até o último dia do meu contrato com maior lealdade, maior desempenho da minha carreira, como sempre foi. Porque eu quero passar aqui, eu não quero amanhã ninguém falar assim, o Ralf passou aqui só para roubar o Vila. Então eu quero, não, o Ralf foi um cara que ajudou, que contribuiu da melhor maneira, da melhor forma possível. E todos os clubes que eu passei foi assim. Então eu quero deixar esse legado o máximo que eu puder de lealdade com o clube, da mesma forma que eu sou com ele, eles estão sendo e são comigo também. Boa tarde, Ralf. Paulo Massad, Band News Goiânia. Você falou bastante aí dessa questão do Fernando, mas amanhã já tem mais um jogo que, para vocês, vale muita coisa, né? Porque vocês precisam vencer, né, e torcer por um tropeço do adversário, o Goiás, que é o atual líder, para que vocês terminem na primeira colocação. E o Fernando é um cara a menos para te ajudar nessa questão da experiência e tudo mais, embora você seja o capitão do Vila nessa temporada. Como é que foram os trabalhos? O que vocês estão conversando internamente em relação a essa partida? Um Vila muito modificado também por conta dos desfalques, um tanto de gente suspenso, hein, Ralf? Cara, você frisou bem. Claro, tem a importância da saída do Fernando, mas tem uma mais importante também, que é esse jogo contra o Iporá.
A gente sabe que vai ser outra guerra, outra decisão, eles brigam por outras ocasiões, outras oportunidades na tabela, a gente também aspira a outras coisas, e a gente sabe que vai ser guerra, cara. Então, a gente também tem os desfalques, mas aqueles que estão entrando vão dar conta do recado, porque o professor trabalha todo mundo da mesma forma, e a gente está muito confiante, cara, para fazer um grande jogo. Sabemos que não vai ser fácil, independente, a gente não pode olhar para a tabela, porque isso aí não condiz os profissionais que estão lá, então a gente sabe, não vai achando que vai ser um jogo moroso, né? Então vai ser jogo de guerra, de briga, mas que a gente possa conquistar os 3 pontos, que a gente aspira a mais coisas na tabela. E a gente não tem nada a ver com a situação que se encontra hoje o Iporá, né? Então a gente tem que pensar no nosso, independente de pensar no rival também, a gente tem que pensar no nosso, fazer o nosso e conquistar a vitória, com maior respeito, maior humildade, respeitando a equipe do Iporá. Obrigado, rapaziada.
Tem algum problema aí? Não. Igor, bom dia, boa tarde, né, já. E não tem como não te perguntar sobre a questão da saída do Fernando, como que você recebeu, e até tudo que envolveu isso, porque se a gente pegar tudo que a gente leu em rede social, de torcedor falando, cobrando, chateado com a saída dele, há quem diga, surgiu notícia até que ele teria saído por ter ficado insatisfeito com possível interferência do Hugo no seu trabalho. O que há de verdade nisso tudo que você também deve ter acompanhado e como você viu essa saída do Fernando? Boa tarde, Igor. Boa tarde. Vamos lá. A gente ficou surpreso, né? Isso é um fato. Conseguiu terminar 90 minutos no jogo contra o Goiânia na segunda, treinou normalmente no outro dia, né? No trabalho de recuperação, principalmente para quem conseguiu terminar o jogo. E depois, no outro dia, chegando no clube, eu tive a informação que talvez poderia haver o desligamento ainda. E aí a gente foi entender o contexto depois, até pela situação do que foi, do trâmite envolvendo os dois clubes. E aí eu confesso a vocês que eu totalmente me desliguei de rede social, e agora eu estou surpreso até por essa questão também, que surgiu uma fala como essa, né? Eu acredito o seguinte: há um respeito muito grande, tanto pela minha pessoa, pelo presidente, e tanto do presidente com a minha pessoa. O que nós estamos tentando fazer aqui, e aí vai muito daquilo que nós temos como ideia de clube, em momento nenhum houve uma situação bem parecida a essa, em momento nenhum. Até porque também há respeito dos dois lados. E aí eu entendo que hoje eu estou na parte, principalmente falando da parte técnica, e a gente sabe que ele é o presidente, mas a gente está conseguindo dividir essas situações, e o que me deixa um pouco triste são situações que eu imaginava que poderia surgir em outros pontos. Por exemplo, talvez o Fernando não concordava com as ideias do Igor, talvez eu pensei por esse caminho. Mas, quando eu ouço uma situação dessa, realmente deixa a gente um pouco chateado, até porque eu já demonstrei o meu jeito de ser para todo mundo, acho que está bem claro. Acho que o presidente também já demonstrou o jeito dele como pessoa e como profissional para todo mundo. Eu acredito que aí estão indo por uma via totalmente contrária do que realmente é. Pois é, você pensou aí nesse caso de talvez ele não concordasse com as suas ideias? Teve algum sinal em relação ao posicionamento e tal? Não, é porque, assim, quando há uma surpresa desse tamanho, o que há o primeiro impacto é o quê? Teoricamente, dentro das maiorias de outra... A fofoca seria nesse rumo. Você pensou que poderia ser, eu imaginei que né? poderia ser para uma parte de campo, né? Mas, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com todos os atletas, até pelo respeito mútuo que eu tenho com todos. O Fernando, nós fomos companheiros de atleta, nós criamos um vínculo de amizade e um respeito muito grande. E não surgiu nada a não ser a situação do que houve uma proposta do que atraiu, e essa situação foi bem conduzida tanto pelo Fernando, tanto quanto o presidente, quanto o clube que também ofereceu essa oferta, e as coisas aconteceram como aconteceram. Igor, agora, 2 dias depois, conseguiu virar a página, o time conseguiu se concentrar novamente. Qual que está a situação do Vila agora? Nós conseguimos, até porque nós temos um objetivo dentro da competição, né? É lógico que a gente queria contar com todos, né, que começaram aí, mas, infelizmente, agora nós temos que continuar a nossa caminhada. Nós temos um objetivo claro ainda de primeira fase, nós temos que fazer um grande jogo contra o adversário que está numa situação bem delicada, mas que não vai abrir mão, vai ser um jogo muito difícil lá. E nós, com esses problemas, nós temos que ser inteligentes, principalmente para entender o jogo, para a gente continuar sinalizando, principalmente, como os nossos objetivos são muito claros dentro da competição, né? Tomou a decisão,
a decisão foi tomada. Agora, nós que estamos aqui, nós temos que continuar a nossa passada, até porque a competição ela está muito aberta aí, principalmente para todos. Ô Igor, primeiro boa tarde, seja bem-vindo. A gente está ao vivo aqui no Esporte em Debate. Evidente que o assunto, Fernando, ele vai ainda repercutir bastante aqui dentro. Você abriu a coletiva falando sobre isso. Mas agora, vida que segue, águas passadas. O Fernando já não faz mais parte do elenco do Vila. Eu quero saber se, já de imediato na sua cabeça, o João Vitor, ele pode ter essa condição, né, de assumir essa posição que inicialmente seria do Fernando, até por ser um jogador mais jovem e que tem apresentado uma evolução desde que ele começou a jogar. Tem bola parada muito boa. Se você, nesse momento, na tua cabeça, você prepara o João Vitor e se ele está pronto para assumir essa condição de titular no meio-campo do Vila com a saída do Fernando. Boa tarde. Na verdade, o João Vitor, ele tem, desde o jogo contra o Craque, que ele entrou no intervalo, se eu não me engano, depois disso ele teve uma sequência muito forte, né? Entrou também contra o Atlético, acredito, no intervalo, e aí ele foi criando o seu próprio caminho. Houve alguns momentos que nós colocamos dentro do campo João Vitor, propriamente o Ralf e o próprio Fernando. Acho que foi contra a Aparecidense? Ou Jataiense. Isso aí. E aí a gente... Acho que o Ralf jogou como zagueiro e Bruno Matias jogou como volante, se eu não me engano. Eu acho que foi nesse sentido. E aí ele conseguiu também estar dentro do campo jogando e iniciando, né? O João Vitor tem tudo, tem tudo. Primeiro pela qualidade técnica, pela força, né? Pela idade, pela juventude que ele tem. E outra, pela personalidade também que ele tem dentro do jogo. E ele vem criando seu próprio caminho. Tem o Bruno Matias também, que tem sinalizado também que pode contar. Então, são jogadores que vai criando esse repertório para a gente conseguir ali, juntamente com as ideias que a gente tem, com outros atletas que a gente tem, para a gente conseguir dar sequência. Nosso caminho hoje é tentar desenvolver uma equipe bem forte, bem sólida, principalmente para essa reta final de competição, que vai contar muito. Oi, são muitas alterações, evidente, para essa última partida aí do campeonato na primeira fase. Só que tem um jogador que ele vai ganhar tempo agora, que é o Henrique Almeida. Ele começa o jogo. É uma chance, talvez a última, do Henrique, dele se firmar no seu comando, ou talvez vestindo a camisa do Vila, porque o Fernandão chegou, já assumiu, já sabe a condição que ele pode entregar. O Felipe está pedindo passagem, e é claro que talvez daqui a pouco também chegue um outro centroavante para a Série B do Campeonato Brasileiro. Você chegou a ter algum tipo de conversa com o Henrique Almeida? Como você conseguiu recuperar o Naninho? É possível recuperar o Henrique também? Acredito. O Henrique Almeida ele teve um problema de lesão que atrapalhou esse caminho dele, principalmente agora no campeonato estadual, né? Quando o ano passado eu cheguei, só tinha somente 5 jogos, e tinha 2 outros jogadores que vinham muito bem, que te merecia sequência. E agora não, agora a gente, no planejamento inicial de ano, a gente contava muito para ter essa sequência. Todo atleta ele precisa de uma sequência, ele não teve ainda. Tomara a Deus que ele consiga desenvolver um grande jogo, recupere totalmente a confiança. Nós temos confiança no trabalho dele, ele tem se demonstrado com muita vontade também para sinalizar que pode contar com ele. Nós contamos, né? É lógico que o Fernandão também deu boa resposta. Agora vai ser o decorrer dessa trajetória que vai nos sinalizar. Nós, falando da parte técnica, falando de clube, contamos muito com o trabalho do Henrique, muito. O que atrapalhou foi o que eu falei da lesão, que ele ficou um bom tempo fora, e agora ele está tentando voltar para recuperar a sua condição física e técnica para ter essa possibilidade de sequência. Ô Igor, eu fiquei sabendo que esse jogo do Iporá vale muita coisa, principalmente para alguns atletas que tiveram alguma rodagem, mas não fazem parte daquela base titular sua, né? Pelo que eu busquei de informação, esse jogo vale até saber quem pode permanecer para a Série B ou não, né? Alguns desses jogadores. O grupo tem essa ciência também dessa importância desse jogo contra o Iporá em relação a isso? Você conversa com eles em relação a isso, para manter a seriedade, buscar a vitória? É claro que não falta seriedade, mas é porque é um time muito modificado e essas pessoas estão tendo essas oportunidades, esses jogadores. É verdade, Massad. E aí nós entendemos o cenário que é. Principalmente quando o atleta não vem tendo muita oportunidade, principalmente sequência, ele sabe que, às vezes, para chegar alguém tem que sair, né?
E aí o futebol é normal dessa maneira, tanto é que, se falando nós da parte técnica, nós temos que entregar resultados, senão daqui a pouco chega outro e nós temos que sair. O futebol, ele te testa todos os dias, ele te provoca a estar no seu limite todos os dias. Eles têm entendido isso. É lógico que nós vamos ter uma dificuldade de entrosamento, que isso é normal, é muita mudança, né? O que nós temos tentado fazer, principalmente, é repetir alguns atletas, principalmente o Nani tem que ir para campo, tem que repetir até para trazer uma estabilidade pelo centro do campo, né? Talvez o Ralf pelo centro, como defensor, né? Então, outro atleta também vai poder nos ajudar, até porque não tem problema de cartões. E o restante, nós temos problema de cartões, né? O Henrique Almeida é um jogador muito experiente, talvez não está tendo tanta minutagem agora no início por problema da lesão, mas é um jogador também que, se não tivesse esse tipo de problema, contabilizaria com um jogador importante, né? De ter minutagem alta. Infelizmente, foi prejudicado por essa questão. Mas agora eles sabem da responsabilidade que nós temos, né, desse último jogo, de sinalizar, principalmente eles, para dentro do clube, que pode contar com ele para uma sequência de trabalho. E eu acredito muito que nós temos chance de fazer um grande jogo, sim. O craque está lá, torcendo para o Vila pelo menos empatar o jogo, né? Mas o empate não serve para o Vila. Você entende assim que o empate não tem valor para o Vila nesse jogo? E queria que você analisasse o que significa essa melhor campanha desde 2002. O Vila com 7 vitórias, 2 empates e só uma derrota em 10 jogos. É a melhor campanha depois de 2001, né? Porque 2001 fez 2 pontinhos a mais. Na verdade, para a gente se formalizar uma briga direta pela liderança, o empate já não nos ajuda, né? O que vai nos credenciar de brigar é uma situação de vitória e nós vamos brigar por ela. Nós vamos fazer tudo que nós acreditamos para conseguir isso. Lógico que, do outro lado, tem um adversário também que tem o seu objetivo, né? Está vivendo um momento delicado dentro da competição. Sobre a campanha, eu vou ser bem sincero, eu estou muito canalizado naquilo que nós podemos ser na parte final, né? Foi até os meus familiares que me levantou essa situação, né? No primeiro momento, até eu fiquei feliz, eu não vou mentir, né? É lógico que deixa a gente satisfeito, principalmente porque a gente está tentando construir um trabalho, mas o que vai contar muito vai ser a parte final. É importante, sim, porque aí você deixa uma marca dentro do clube, né? Potencializa todos nós como equipe, potencializa o trabalho dos atletas, a minha equipe de trabalho, que tem feito um grande trabalho e tem me ajudado muito, o clube no geral, mas o que vai contar mesmo é essa parte final. E nós estamos muito concentrados para isso, para tentar chegar nessa parte final da competição mais sólido, mais forte, e aí a gente brigar por uma situação real de título. É isso aí, meus amigos.